Olá, sejam muito bem-vindos ao CNN Líderes. Eu convido vocês agora para conhecer melhor os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. O nosso entrevistado de hoje começou a trabalhar no mercado financeiro há quase 4 décadas. Com 61 anos, casado, pai de 3 filhos, ele comanda o maior banco privado da América Latina, com 95 mil funcionários e 56 milhões de clientes. No mercado, ele é conhecido pela intuição nos negócios, organização e serenidade. Ele realmente vai precisar de todas essas qualidades para dar respostas à opinião pública sobre por que os bancos seguram o crédito no meio de uma pandemia. E ainda durante essa crise, ele conseguiu tempo para defender o fim do desmatamento na Amazônia e para organizar a maior doação privada da história do Brasil. É um prazer receber você aqui, Cândido Bracher. Pelo jeito, você só não está assistindo aos Jogos do Santos por causa da pandemia, né, Cândido? O resto tudo você conseguiu um tempinho. Exatamente. Infelizmente, Raquel. Mas todo o resto está dando para fazer do home office. É um prazer estar falando com você hoje. Prazer é nosso. Cândido, eu vou começar a nossa conversa exatamente por essa questão que colocamos aí logo de início. Por que os bancos estão segurando o crédito em meio à pandemia? As empresas fazem muitas críticas sobre isso, elas questionam, dizem que tem muitas pequenas companhias que estão quebrando. Você pode nos explicar? Posso. Eu gostaria de começar, se você me permite, contestando a sua afirmação. Os bancos não estão segurando o crédito durante a pandemia. Houve um crescimento considerável das operações de crédito após o início da pandemia, o que é uma coisa admirável. Porque vamos só lembrar primeiro o seguinte, quer dizer, o dinheiro que os bancos emprestam não é deles. O dinheiro que nós emprestamos não é nosso, é dos nossos depositantes. A gente não presta muita atenção quando as coisas funcionam bem. A gente acha que isso é normal. Mas algo que funcionou muito bem nessa crise até aqui é o sistema financeiro, no sentido de que ninguém teve dúvidas sobre a segurança dos seus depósitos. E isso ocorre porque os bancos são sólidos, porque são bem administrados e porque procuram zelar pela qualidade da sua carteira de crédito. Quando ocorre uma pandemia e ocorre uma parada súbita de atividade econômica, a situação das empresas se deteriora e as condições de crédito pioram. Então, seria natural que houvesse uma redução de crédito, porque a qualidade do crédito piorou. No entanto, isso não ocorreu. Isso não ocorreu porque eu acho que os bancos foram muito proativos. Primeiro, no primeiro momento, em conceder a extensão dos créditos, a extensão do prazo de todos os créditos vigentes. No início foram 60 dias e depois, quer dizer, hoje nós já fizemos uma quantidade muito grande, mais de 5 bilhões de financiamentos de alongamentos com carências de 120 a 180 dias, prazos finais de 5 a 6 anos, para, mais de 2 milhões de clientes, pessoas físicas, 50 mil empresas, enfim, uma quantidade de crédito muito grande. Agora, justamente vendo que era importante que houvesse mais crédito na pandemia, os bancos discutiram com o governo, e o governo tomou a iniciativa também, de criar linhas adicionais, linhas onde o governo arca com uma parte substancial do risco de crédito. Foi o caso das linhas de folhas de pagamento, onde nós já fizemos 1 bilhão e 700 milhões de financiamentos dessas linhas de folhas de pagamento. E agora, recentemente, o PRONAMP, o Programa para Pequena e Média Empresa. Essa linha, que é uma linha que vai há 3 anos e que tem juros muito baratos, CDI mais 1,25 ao ano, o Banco Itaú aplicou integralmente aquilo que recebeu do governo, que foram 3,8 bilhões de reais, em 2 dias apenas. Tudo digitalmente. Beneficiamos, foram 3,7 bilhões de reais para 37 mil empresas. E estamos prontos a fazer mais se forem destinados mais recursos. Há outras linhas que estão ficando prontas. Quer dizer,
A folha de pagamentos, agora que estava limitada à empresa com faturamento de 10 milhões de reais por ano, vai agora para empresas até 50 milhões de reais por ano. Então, haverá também refinanciamento de crédito imobiliário. Enfim, eu acho que com essas linhas, os bancos vão poder ser ainda mais atuantes em irrigar a economia, mas é inegável que há uma deterioração do crédito e que a demanda por crédito numa situação de paralisação da economia excede aquilo que a oferta é capaz de suprir. Era o que eu ia pontuar, Cândido, porque você está mencionando que o crédito cresceu, só que acho que certamente ele não cresceu na quantidade em que as empresas precisavam. Acho que a demanda superou bastante essa oferta. Você mencionou aí os programas do governo. A gente está vendo um sucesso muito maior neste programa novo, o Pronamp, onde o governo garante o risco de crédito. Você acha que agora o governo finalmente acertou? Olha, na folha de pagamento, o governo também garante o risco de crédito. Na folha de pagamento, o governo garante 85% do risco de crédito, assim como nesse programa do governo. É que o da folha de pagamento tinha um uso determinado, ele só podia ser usado para financiar a folha de pagamento. E havia uma condição de que a empresa não podia demitir por 60 dias nenhum funcionário. Esse Pronamp não tem nenhuma pré-condição. A única condição é que a empresa tenha um faturamento abaixo de 4 milhões e 800 por ano. Então, nesse sentido, a quantidade de tomadores cresce muito, porque a finalidade do financiamento é mais ampla. Então, eu acho que esse programa foi muito acertado. Eu sei que, enfim, os bancos públicos já fizeram a sua cota desse programa, nós fizemos a nossa, eu acho que os outros bancos privados ainda não fizeram, e nós estamos prontos a fazer mais. O lucro do Itaú teve uma queda expressiva agora no primeiro trimestre, mais de 40%. O que explica essa queda? Foi uma queda de 43%. E o que explica é justamente isso sobre o que nós falávamos. É uma deterioração nas condições de crédito. Um banco faz os seus empréstimos e acompanha a qualidade de crédito dos seus clientes. E na medida em que ele avalia que uma parcela desses clientes poderá não honrar esses empréstimos, o banco faz provisões para isso. Eles separam dinheiro para arcar com essa perda. No caso do Itaú Unibanco, nós fazemos essas provisões pelo método de perda esperada. Quer dizer, nós analisamos uma série de variáveis econômicas e, em função dessas variáveis, nós projetamos qual vai ser a inadimplência da nossa carteira. Com a crise, a inadimplência que nós passamos a projetar cresceu. Isso exigiu que nós fizéssemos provisões adicionais. Não é para créditos que estão falhando agora, é para uma previsão que nós temos do que pode acontecer no futuro. Essas provisões que nós fizemos 4 bilhões de reais a mais de provisões extras nesse primeiro trimestre, impactaram o resultado do trimestre e por isso essa queda. Você está mencionando essa projeção de alta de inadimplência, mas vocês já sentem isso ocorrendo agora, Cândido? Muitos economistas temem que haja uma quebradeira de empresas. Você já percebe isso acontecendo? Raquel, não percebo. Agora, o fato de eu não perceber não pode ser tomado assim ao pé da letra. Eu não percebo justamente porque nós estamos concedendo prolongamentos dos financiamentos, estamos fazendo rolagens de praticamente tudo que vence. Nós estamos concedendo mais prazo para as empresas, justamente para que elas possam atravessar essa fase mais crítica. Então, a inadimplência é menos sentida porque o empresário não está sendo obrigado a pagar a dívida dele agora. Ele está podendo estender o prazo dessa dívida. Então, nós vamos conhecer melhor as reais condições de inadimplência mais para frente na saída da pandemia. Qual que é a sua avaliação hoje sobre o desempenho geral da economia brasileira? Tem gente que acha que o pior já ficou para trás, que foi ali no mês de abril. Agora outras pessoas estão falando quão lenta está a retomada. Qual é a sua percepção? Olha,
Nós temos no banco o IDAT, que é um índice que mede a atividade econômica dia a dia. Nós usamos para esse índice uma série de elementos que nós temos, informações internas do banco, como utilização de cartão de crédito e várias outras. Esse IDAT, cuja base é 100, chegou a cair para 55 em março, quase metade. As últimas medidas que nós temos, ele está em 84. Semana passada chegou a bater 89. Quer dizer, nós passamos bastante do ponto mais profundo da inatividade econômica que terá sido em março e abril. Mas não estamos de volta ao 100 e isso provavelmente ainda leva algum tempo. Então, enfim, embora a situação esteja se deteriorando a um ritmo muito mais lento do que foi no começo, ainda assim nós continuamos abaixo do nível de 100. A nossa projeção para a queda do PIB esse ano está em torno de 5,5%, é a última projeção que nós temos. Então é um impacto muito grande. Eu acho que é as maiores quedas do PIB num só ano que nós tivemos desde que o PIB é medido. Em 2015 e 2016, o PIB caiu 7%, mas foi em 2 anos, 3,5% em cada ano. Quer dizer, só nesse ano nós estamos achando que ele pode cair 5,5%. Mas você está vendo uma recuperação em V, como os economistas gostam de dizer, ou ela é mais em L, Cândido? Ele cai e aí fica estagnado? Olha, eu tenho a impressão que haverá uma recuperação relativamente rápida no início, na medida em que a economia volte à sua plena atividade. Agora, a sustentabilidade dessa recuperação, a duração dessa recuperação, vai depender muito da capacidade que o governo tiver de infundir confiança nos mercados. E aqui, infundir confiança na economia, significará principalmente mostrar uma tendência de equilíbrio das contas públicas uma vez passada a pandemia. Durante a pandemia, é natural que o governo gaste muito mais do que arrecada. É natural e é necessário. E o governo está fazendo bem de fazer isso. Então, enfim, todos esses R$600 por mês, as compensações salariais, essas linhas de financiamento que nós mencionamos, tudo isso são investimentos do governo, são gastos do governo para mitigar os efeitos da pandemia. Agora, isso fará com que o governo esse ano gaste muito mais do que arrecada, tem um grande déficit público. A nossa dívida pública, a relação da dívida pública sobre o PIB, vai crescer dos 70 e muitos que estava, 75, 77, para mais de 90%, provavelmente. Num período um pouco mais longo. É muito importante que se estanque esse ritmo de crescimento da dívida pública sobre o PIB. E para isso, então, será necessário aprovar reformas e será necessária muita austeridade por parte do governo na gestão das contas públicas. Se o mercado tiver a percepção de que haverá essa austeridade, de que haverá esse controle das contas públicas, eu acho que a recuperação pode ser em V e pode ser sustentável. Você mencionou o problema no rombo das contas fiscais e a necessidade de reformas. Vou trazer aqui para a nossa conversa a discussão da reforma tributária. O ministro Paulo Guedes tem falado na criação de um imposto sobre transações digitais, que na prática parece muito parecido com a CPMF, um imposto que os bancos sempre combateram. Vocês vão trabalhar, Cândido, no Congresso para que esse imposto não passe? Olha, Raquel, eu não tenho conhecimento dessa proposta com mais profundidade para ser capaz de operar. O que eu sei é que esse governo tem afirmado, e eu acho que com razão, que não deve haver aumento de impostos. Quer dizer, a economia brasileira já tem um nível de tributação de cerca de 36% do PIB, quer dizer, a participação do Estado na arrecadação, na economia, o que já é muito alto para um país emergente, como é uma economia emergente, como é o caso da nossa. Então, enfim, em princípio, eu acho que a reforma tributária ela deve redistribuir os impostos.
ela deve arrecadar de uma forma diferente, de uma forma mais racional, de uma forma que gere menos disfuncionalidades. Mas ela não deve ser um instrumento de elevação da carga tributária. O argumento do governo é que haveria uma troca, né? Você desonera a folha de pagamentos e cria um imposto de movimentação financeira. É uma troca que vale a pena, Cândido? Eu sei que você não tem conhecimento de detalhes da proposta, nós também ainda não temos, mas de uma forma teórica, é uma troca que vale a pena? Raquel, eu não sei, como eu disse, eu não conheço com profundidade, e você sabe, nessas coisas, especialmente em matéria de impostos, o diabo está nos detalhes, em como você faz isso. Agora, essas tributações muito horizontais, que pegam todas as operações, o que elas acabam fazendo é encarecendo o preço do produto final. Então, tributações que incidam sobre a movimentação financeira vão acabar encarecendo o crédito, encarecendo a circulação de moeda, que é justamente o que não se deseja no momento de recuperação da economia. Cândido, vou mudar um pouquinho aqui o nosso assunto para falar de um tema que provocou muita polêmica recentemente. Aquele anúncio que o Itaú fez criticando aí a política de agentes autônomos, que é muito utilizado pela XP Investimentos, uma corretora do qual o Itaú é sócio. O que aconteceu? Olha, Raquel, que bom que você faz essa pergunta, porque me dá a possibilidade de esclarecer um pouco. Então, nós temos no banco a área de investimentos, quer dizer, é uma área que distribui investimentos para os nossos clientes. Isso é uma atividade muito importante, enfim, que nós fazemos com grande cuidado em diversas áreas do banco. E nesse mercado, há cerca de 8 anos atrás, surgiram um novo tipo de concorrente. As corretoras, enfim, com o uso de agentes autônomos. E surgiram trazendo inovações boas para os clientes. Essas inovações eram basicamente ter especialistas para assessorar os clientes e ter uma plataforma aberta, ou seja, oferecer produtos de diversos fornecedores diferentes, diversos administradores de fundos diferentes, bancos diferentes, e assim por diante. Isso foi uma inovação. Com essa inovação, essas corretoras passaram a ganhar mercado. Eu devo dizer, eu falei isso num vídeo interno do banco que acabou vazando. Eu gosto muito de competição. Eu acho competição uma coisa extraordinária. Quer dizer, o Itaú certamente não seria o que é hoje se não tivesse tido tanta competição ao longo dos anos. Quer dizer, a competição nos faz melhorar. E eu, enfim, talvez por vir de uma família com muitos filhos, aprendi a gostar de competição quando você faz entre pessoas que se respeitam e se estimam. Então, você compete com os irmãos, com os primos, com os amigos, enfim. E eu acho que no mercado financeiro é a mesma coisa. A competição nos leva a melhorar. Nós, então, vendo esse movimento, também abrimos a nossa plataforma. Hoje você pode comprar os melhores fundos do mercado de diversos fornecedores através do Itaú. E também contratamos um grupo grande de especialistas para assessorar os nossos clientes. E animados por esse espírito de fazer o melhor para o cliente, fomos além. Quer dizer, nós montamos uma forma de remunerar remunerar a nossa força de vendas, de maneira que o nosso vendedor nunca tenha que decidir se ele recomenda para o cliente o produto que ele acha que é melhor para o cliente ou aquele outro que o remunera mais, que paga uma comissão maior para ele. Na nossa forma de remunerar, o vendedor é avaliado pelo volume total de investimentos que o cliente tem conosco e também pelo grau de satisfação do cliente, e não se ele vende esse ou aquele produto, que é como funciona boa parte do mercado de assessores financeiros. Quer dizer, o produto A paga mais comissão que o produto B. E nós, então, contentes, enfim, com esse progresso, com essa nova estruturação que nós fizemos, que achamos que é melhor para o cliente, que
enfim, anula o risco do conflito de interesses, resolvemos celebrar isso fazendo uma campanha e mostrando isso para o mercado. Então, isso é o que nós fizemos enquanto competidores dessas corretoras, enfim, enquanto atuando no mercado para atender melhor os nossos clientes. Agora, nós temos uma dupla visão sobre a XP especificamente. De um lado, como competidor, um competidor importante, enfim, uma competição dura e boa. Do outro lado, nós somos investidores na XP. Isso foi uma das primeiras operações feitas depois que eu me tornei presidente do banco, ainda em 2017. Nós adquirimos 49% da XP naquela altura. Hoje são 46% porque houve um aumento de capital. E as razões pelas quais nós fizemos isso continuam válidas até hoje. Nós investimos na XP primeiro porque nós vimos um modelo de negócio que nós tínhamos dificuldade de replicar exatamente com o uso de assessores, que a gente achava que tinha um lugar no mercado, e identificamos também uma empresa bem administrada, com bons líderes, com espírito aguerrido, enfim, que seria capaz de fazer o negócio se desenvolver. Todos esses elementos que nos levaram a investir na XP continuam válidos, continuam presentes, de maneira que nós estamos muito contentes com o nosso investimento na XP e queremos mantê-lo. Para nós é um investimento estratégico, na medida em que nos permite participar do crescimento desse mercado de corretoras. É interessante, Cândido, você admitindo esse duplo papel, né, de investidor na XP, mas também de competidor da XP. Qual o futuro que você enxerga para essa parceria entre Itaú e XP? O banco já ganhou bastante, né? As ações da XP valorizaram muito desde que o Itaú entrou na empresa. Vocês imaginam sair desse negócio em algum momento como um investidor financeiro? Ou vocês imaginam aí no futuro uma união entre as duas companhias, eventualmente uma aquisição da XP pelo Itaú? Raquel, nós imaginamos no início, quando negociamos com a XP, que nós caminharíamos para assumir o controle da XP ao longo do tempo. O CAD e o Banco Central vetaram essa possibilidade. Eles proibiram, no nosso acordo, que nós viéssemos adquirir o controle da XP. E determinaram que a nossa participação na XP fosse passiva, praticamente não exercendo nenhuma influência na gestão da XP, a não ser uma certa presença no conselho e coisas assim. Então, enfim, aqui nós estamos limitados pelo regulamento imposto pelo CAD e pelo Banco Central, e é isso que nós cumpriremos. Mas estamos felizes de, ao menos, sermos investidores e participarmos do crescimento e desenvolvimento da XP, e eu não vejo, no horizonte previsível de tempo, nenhuma intenção nossa de nos desfazermos dessa participação. Cândido, o nosso tempo está acabando, mas eu preciso te fazer duas perguntas muito relevantes, então vou te pedir licença e te pedir para você ser sucinto. A primeira é sobre a reunião que você participou com o vice-presidente Hamilton Mourão sobre o desmatamento na Amazônia. Me disseram que você até fez um comentário na reunião comparando o desafio que vivemos agora com o combate da inflação nos anos 90. Por que o desmatamento da Amazônia está te preocupando tanto? Porque eu sou brasileiro, porque eu sou habitante do Brasil e sou habitante do planeta. E a Amazônia é importantíssima e o meio ambiente é importantíssimo. Essa é a razão pela qual me preocupa tanto. Naturalmente, como empresário, como responsável pela administração de um grande banco, eu também me preocupo porque isso impacta a motivação dos investidores e dos investidores internacionais, especialmente de investirem no Brasil. Nessa medida, isso prejudica o crescimento econômico do Brasil e todos nós temos interesse no crescimento econômico do Brasil. Então, é basicamente por essa razão. Por que eu comparei com a inflação? Porque eu acho que essa questão do ambiente, aliás, como eu acho que a questão da educação também, são questões que não são problemas de governo, são problemas de Estado. É preciso de mais de um governo, é preciso de uma sequência de governos para lidarem com esse problema. Eu comparei com a inflação porque
Na década de 80, início de 90, a inflação era um enorme flagelo para o país. E você vê que na última campanha presidencial, nenhum presidente prometeu que ia manter a inflação baixa. Porque isso não é mais importante. Ninguém duvida que a inflação vai ficar baixa. Porque foi criada uma governança transparente, métodos claros, as metas inflacionárias, o Comitê de Política Monetária, enfim, está tudo previsto. Se estourar a meta, o que acontece, tem consequências e assim por diante. Eu acho que a mesma coisa precisa ser feita com o desmatamento. Enfim, eu sonho com o dia em que nenhum presidente na campanha vai precisar prometer que vai reduzir o desmatamento da Amazônia, porque o desmatamento já vai ser zero, porque haverá uma governança clara no país que garante que isso seja assim. Cândido, a política ambiental do presidente Jair Bolsonaro precisa mudar? Olha, eu acho que precisa responder a esse grande desafio em relação à Amazônia. Eu fiquei muito contente na conversa com o vice-presidente Mourão, por ele ter encerrado a conversa dizendo assim, olha, eu vou propor metas de desmatamento na Amazônia. E eu não vou anunciar agora quais são as metas, porque eu não quero propor essas metas de forma irresponsável. Eu quero ouvir os cientistas, eu quero ver o que é possível e vou propor essas metas. Ora, a proposição de metas de redução do desmatamento é justamente um dos passos fundamentais, não é o único, não basta, mas é uma condição indispensável para que você estabeleça essa governança que eu estou dizendo que ao longo do tempo assegure, enfim, o fim do desmatamento da Amazônia. Cândido, uma perguntinha rápida para a gente finalizar. O Itaú organizou aí uma doação de R$1 bilhão para o combate à pandemia, a maior doação privada da história do país. Os empresários, os bilionários brasileiros doam um pouco? Olha, além do nosso 1 bilhão, foram doados mais 220 milhões pelos nossos controladores e por outros, enfim, por outras pessoas que contribuíram também para todos pela saúde. Eu acho que a cultura de doação no Brasil ainda é incipiente. Então eu acho que nesse sentido sim nós doamos pouco. Também precisamos desenvolver essa cultura de doação e também criar um arcabouço, enfim, fiscal, legal, que estimule as pessoas nesse sentido da doação. Doar é uma coisa muito boa, é muito importante. Eu costumo dizer que doar transforma quem recebe, mas transforma também quem doa. É algo que é muito bom de se praticar. Acho que essa é uma lição importantíssima, né? O quanto doar transforma também quem está realizando aquela ação. Cândido Bracher, muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Líderes. Espero ter você de volta em breve. Tá bom, Raquel. Eu que agradeço. Obrigado pelas perguntas e pelo interesse. Boa noite. Lembrando que todo domingo à noite nós temos um encontro marcado aqui com grandes executivos que movimentam a economia brasileira. E esta é a CNN Inconfundível.